Costuma-se dizer que a ciência de ponta não é muito diferente da mágica, e a física quântica é um bom exemplo disso. Essa teoria é tão surpreendente que alguns dos físicos mais famosos da história, como Albert Einstein, se recusaram a aceitá-la. Mas um século depois de sua descoberta, a física quântica não apenas conquistou um lugar na comunidade científica, mas também está à beira de uma revolução nas leis do mundo como o conhecemos hoje. A física quântica é o ramo da ciência que estuda a natureza nas escalas atômica e subatômica. Em outras palavras, estuda o mundo muito, muito, muito pequeno das coisas. Moléculas, átomos e suas partes constituintes são chamados de partículas subatômicas. Você provavelmente já conhece algumas dessas partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, mas também existem outras menos conhecidas, como quarks, neutrinos e gluons. Este mundo molecular, invisível a olho nu, é muito diferente do que podemos observar no nosso dia a dia. Na verdade, as leis que regem esse microcosmo são tão diferentes das leis do mundo ao nosso redor que desafiam o bom senso. Por exemplo, se eu deixar cair uma bola, todos nós sabemos o que acontece porque já vimos algo cair no chão milhares de vezes. Ou seja, cada um de nós possui algum conceito conhecido como física clássica, porém, essa intuição não se aplica à física quântica. José Inácio Latorre, professor de física teórica da Universidade de Barcelona, explica a diferença. Propõe uma experiência em que desço a rua e vejo um carro estacionado. Bem, o que aconteceu lá, embora não tenhamos percebido, foi uma partícula de luz, um fóton, que correu em direção à carroceria do carro, ricocheteou e me atingiu no olho. Se esse meio de informação não existisse, eu não saberia que havia um carro na rua. O que acontece no mundo subatômico é que, em vez de um carro, existe um elétron. Quando essa partícula de luz o atinge, ela muda incontrolavelmente. Ela o energiza e o manda embora de onde veio. Esta é uma ideia importante para justificar ou forçar uma mudança de paradigma. No processo de medição mudamos o que medimos. Ou seja, quando alguém observa algo muda, este algo muda. Você acha difícil? Vamos recapitular. Para poder ver um objeto, algo precisa interagir com ele e chegar até nós. No exemplo dado por Latorre, os fótons cumprem essa tarefa, são um pequeno feixe de luz que percorre a carroceria do carro, ricocheteia e atinge nossa retina, e como o carro é tão grande, os fótons não fazem nada com ele. No entanto, quando o fóton colide com um elétron, tem um grande efeito sobre o elétron. Em outras palavras, é como se um elétron estivesse sendo disparado contra o carro, em vez de um pequeno feixe de luz. O carro não ia ficar parado ali depois disso, imóvel e intacto no estacionamento. Essa é a ideia da física quântica de que medir algo muda o que está sendo medido e, como essas partículas subatômicas são tão pequenas e leves, qualquer ação que você executa sobre elas as altera. Na prática, isso significa que não temos como saber exatamente como esse microcosmo funciona. Por exemplo, não podemos falar sobre posição e velocidade. Se na física clássica posso dizer exatamente onde estou no mundo, em escala atômica ou subatômica, então só posso dizer que uma partícula tem o potencial de estar em algum lugar em um determinado momento. Em um nível mais abstrato, isso facilita uma mudança de paradigma além dos limites da física e na filosofia. É essa teoria que, em última análise, nos leva a questionar nossa própria percepção da realidade, a questionar o que sabemos e o que realmente sabemos. O grande paradoxo é que esse mundo de probabilidade e incerteza nos permite desenvolver aplicações extremamente precisas. O melhor exemplo são os relógios atômicos, que, como o próprio nome sugere, usam átomos para medir o tempo com uma precisão surpreendente. Por exemplo, eles estão localizados atrás de dispositivos GPS.
Também é possível desenvolver lasers, ressonância magnética, fibras ópticas e algumas outras coisas. Existem até cientistas que dizem que estamos nos aproximando da segunda onda quântica, porque fizemos grandes progressos por meio dessas partículas. Controlar a matéria em nível atômico nos permitirá criar novas tecnologias revolucionárias. Poderíamos projetar medicamentos ao invés de tentar desenvolvê-los através de tentativa e erro, ou criar inteligências artificiais impossíveis de serem diferenciadas de seres humanos e nos aventurar com o teletransporte. Em outras palavras, seria como se a gente pudesse fazer mágica. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, dê um like e comente o nosso conteúdo. Até a próxima!